Oi, nós somos as alunas do Ari Pimenta, Mirelle e Cristiane. Vamos explicar de uma maneira simplificada os principais conceitos sobre evolução. O nosso planeta é um lugar muito especial, com uma grande diversidade de seres vivos. Mas será que todos os seres vivos são assim tão diferentes? Pensa num cão, no elefante, no porco-espinho e no urso. À primeira vista, são muito diferentes. No tamanho, na cor do pelo, o elefante tem uma tromba, o porco-espinho tem espinhos e o urso tem garras. Mas se os virmos por dentro, reparamos como afinal até são parecidos. Por exemplo, todos têm um esqueleto. E o esqueleto é feito de ossos iguais com funções iguais no corpo. A cabeça, onde estão os olhos e a boca, patas para andar e costelas para proteger os órgãos. Essas semelhanças acontecem porque esses animais são como que da mesma família, como se fossem primos mais ou menos afastados. Mas se agora olharmos para um cão, um sapo ou um pássaro, já vemos mais diferenças. A evolução pode ser definida em poucas palavras como o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente. Dessa forma, a grande diversidade de organismos presentes em nosso planeta pode ser explicada por meio dessa teoria. Havia dinossauros de diferentes tamanhos, mas a maioria era enorme e pesava toneladas. Tinha uma dieta baseada em carne, frutos, plantas e insetos. Em razão do tamanho, encontravam dificuldades para se locomover. Alguns cientistas acreditam que a extinção dos grandes répteis não aconteceu com a queda do meteoro, mas sim por mudanças gradativas do clima que sucedia naquele período. Outros afirmam que o causador do fim dos dinossauros não teria sido apenas um meteoro, mas a queda de inúmeros deles. Apesar de haver várias explicações, hipóteses e teorias, não é possível afirmar com precisão o que realmente provocou a extinção desses enormes animais na Terra. Quais são as teorias da evolução? Quando nos referimos à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas vertentes. Criacionismo, as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas. Evolucionista propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural, conforme ocorrem as mudanças ambientais. Lamarckismo. O naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tendo publicado o livro Filosofia Zoológica, com suas conclusões em 1809. O conjunto de suas teorias é denominado de Lamarckismo. Ele propunha a lei do uso e desuso, que consistia no desenvolvimento ou atrofiamento de partes do corpo, de acordo com seu uso ou desuso, respectivamente. Com isso, tais características seriam passadas ao longo do tempo para as gerações seguintes, o que ele explicou na lei da transmissão das caracteres adquiridos. Darwinismo. A teoria da evolução das espécies tem como principal articulador o naturalista britânico Charles Darwin, sendo o conjunto de suas teorias evolutivas nomeada de darwinismo. Darwin afirmou que os seres vivos, inclusive o homem, descendem de ancestrais comuns que modificam-se ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram antigamente. A seleção natural foi o princípio utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Desse modo, somente as espécies adaptadas às pressões do ambiente são capazes de sobreviver, se reproduzir e gerar descendentes. Agora iremos explicar de forma mais detalhada sobre a seleção natural. A seleção natural nada mais é do que um mecanismo evolutivo que se baseia na sobrevivência e reprodução diferencial de indivíduos de uma população. Costuma-se dizer que a seleção natural seleciona o organismo mais apto a viver em um determinado ambiente. Como funciona a seleção natural? Segundo a seleção natural, existe uma luta constante pela sobrevivência e apenas organismos mais aptos são selecionados. Esses organismos mais aptos seriam capazes de passar suas características vantajosas aos seus descendentes. Com o tempo, as características vantajosas acumulam-se, as diferenças entre as populações ficam mais acentuadas e, assim sendo, a diferenciação da espécie original resulta em uma nova espécie. Neodarwinismo.
O neodarwinismo, teoria sintética da evolução, surgiu no século XX e caracteriza-se pela união dos estudos de Darwin, principalmente a seleção natural, com as descobertas na área da genética. Isso porque na época dos primeiros estudos evolucionistas, ainda não se conhecia como funcionava o mecanismo de hereditariedade e mutação, os quais só foram desvendados tempos depois a partir dos estudos de Gregor Mendel. A influência atual dos estudos sobre a evolução pode ser percebida em todas as áreas da biologia, destacando-se a citologia, que estuda as células, e a sistemática, responsável pela classificação biológica. O neodarwinismo e a teoria aceita pela ciência para explicar a evolução das espécies.